Deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. Olá, meus amigos, estamos aqui para falar sobre Exu. Exu na religião da Umbanda, a Umbanda Sagrada. Desmistificar os mitos sobre esse ser tão polêmico em que todos às vezes temem ou identificam como algo tido como nos filmes, os demônios e os diabos dos filmes, que não tem nada a ver. E falando sobre Exu, nós falamos sobre a dualidade entre o masculino e o feminino, os Exus e as pombagiras, ou pombogiras, como se falam. Eles existem em vários tipos de falanges diferentes. Mas para falar de Exu, nós primeiro temos que entender o que é a Umbanda Sagrada. A Umbanda é uma religião totalmente brasileira. Ela tem mais de 100 anos, é uma religião tida entre as outras como jovem, mas ela é a única religião especificamente brasileira, totalmente brasileira, criada no Brasil. E a Umbanda é a unificação das religiões, porque ela era tida com vários parâmetros de outras religiões. Aí se fundou a Umbanda de uma maneira a que agregasse mais o perfil do brasileiro. Então a Umbanda ela tem uma influência africana, com os orixás, indígena, que é o povo brasileiro, que são os caciques, os pajés, que são os guerreiros, os flecheiros, a cura. Temos a origem católica, que é o sincretismo entre os orixás e a crença católica, que era antigamente os negros que vinham para o Brasil, vinham para ser escravizados, eles tinham que cultuar a sua religião, que era o candomblé, e para fazer isso, eles tinham que especificamente esconder, porque eles foram catequizados a serem da religião católica. Então eles disfarçavam a crença sobre o catolicismo com o altar católico em cima e embaixo as oferendas aos orixás, aos deuses africanos, aos deuses da natureza. E eles pegavam as histórias de cada santo católico que mais se assemelhava ao orixá de sua devoção. Né? Então eles fizeram essa fusão, né, entre o sincretismo religioso. Para poder cultuar o seu orixá, ele colocou-se uma representatividade católica para que a energia vibrasse no mesmo termo, né, da mesma forma. Então surgiu aí a Umbanda, a unificação de todas essas religiões e informações que o brasileiro tem. O brasileiro, por ser uma raça miscigenada, mais aberta e a aceitação das informações, então a Umbanda se tornou uma releitura de toda essa parte, a pagelância, das orações de terço católico, do candomblé, do tambor de mina, do tambor, né, do samba de roda dos negros
E principalmente a Umbanda cultua os pretos velhos, que seriam a sabedoria dos escravos que vieram da África e trouxe a sabedoria da cura, do conhecimento, da religião do Candomblé. Então o que acontece? A diferença entre Umbanda e Candomblé. O Candomblé é a religião africana, 100% africana, sem alterações, e que ela trabalha especificamente com uma linha de orixás. Orixás são deuses da natureza que não pisaram na terra. É uma energia muito forte de seres dimensionais que não pisaram na terra, né? São deuses da natureza, correspondente à natureza. A Umbanda trabalha com a incorporação de ancestrais que já pisaram na terra e se manifestam na linha dos orixás e das falanges de caboclos, pretos velhos e várias outras falanges de pessoas que já foram vivos na Terra, já estiveram na Terra, já escreveram a sua história na Terra. Então, nisso, a Umbanda também abraça a parte da espiritualidade e do espiritismo, tidos muito como a linha de Kardec. O espiritismo de Kardec, que é a incorporação de pessoas, mensagens através da psicografia ou da incorporação das pessoas que já viveram na Terra, do espírito que já viveu na Terra. Então a Umbanda também tem uma influência muito grande do espiritismo, só que de uma maneira popularizada a falanges, né? E a Umbanda, ela foi muito importante para nosso desenvolvimento, porque ela é uma religião agregadora. Nós temos a falange dos ciganos, dos baianos, dos marinheiros, que é a corrente do mar, a corrente de vários lugares. E aí nós formamos essa religião tão bonita e tão acolhedora que é a Umbanda, que o próprio nome diz, a unificação. Se você quer saber qual o lema da Umbanda, o que o umbandista faz, o que ele tem como lema, é só você conhecer o hino da Umbanda, que é assim: refletiu a luz divina, lá do reino de Oxalá. É muito bonito. Eu vou cantar, porque falar a gente vai acabar se perdendo no hino. E esse é o lema da Umbanda. Refletiu a luz divina, a do reino de Oxalá, luz que veio de Aruanda. Oi, já me perdi todo. Eu sei que é assim, a Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Esse é o lema. A diferença que as pessoas misturam muito, e aí entra na história de Exu, é a Quimbanda. A Quimbanda trabalha com uma outra linhagem, muito mais ligado à feitiçaria, né? A parte dos feiticeiros, a parte dos catimbozeiros, de toda aquela coisa que transforma em seita e não em religião. Então, por isso muitas das pessoas contra a Umbanda têm mania de dizer que Umbanda não é religião, é uma seita. Justamente por essa confusão feita pela maioria dos líderes religiosos ou pais de santo, que confundem e misturam, fazem uma Umbanda e Quimbanda, ou uma Umbandomblé, ou uma mistura, e aí acaba saindo da essência real do que é a Umbanda. Então a Quimbanda, ela é ligada muito mais à parte da feitiçaria e utiliza de espíritos que se propõem a esse propósito, dessa troca,
principalmente usando muito o nome dos Exus, não como os Exus de Umbanda. A Umbanda pura trabalha com Exus guardiões, que são os Exus de proteção. O Exu, na verdade, ele é o comunicador. Ele é o número 1 do jogo de búzios, ele é o número 1 entre os orixás, porque Exu também é um orixá no candomblé. Para nós da Umbanda, os seres que nós chamamos de Exu e que nós trabalhamos, que vem com vários nomes e várias denominações, como eu estou aqui com Tranca-Rua das Almas e Maria Padilha das Almas, que são os que protegem a minha casa de santo, que chama-se Casa de Umbanda Pai João da Gomeia, em Ançã Guerreira e Ogum Choroquê, que fica aqui no litoral sul de São Paulo, em Itanhaém, dentro do Recanto Rosa dos Ventos, onde abriga um lugar de multirreligioso, onde temos até o Santuário Nacional de Santa Saracali e um santuário de acolhimento aos animais. Então, você diz assim, aí tem um santuário de acolhimento aos animais, mas essa religião não mata os bichinhos? Não. A Umbanda não tem oferendas de animais. A Umbanda não tem o sacrifício animal. O sacrifício animal é feito na Quimbanda. Na Quimbanda é feito um sacrifício em nome de magias ou da magia negra ou da magia mais diferente. No candomblé são feitas oferendas e a comida para o santo com os animais que são feitos durante a feitura ou a festa ou um trabalho para o santo. Mas é diferente, porque eles não são sacrificados, eles são oferecidos como comida e depois de oferecidos nos trabalhos do candomblé, é feita uma comida e distribuído sobre toda a população do terreiro e as pessoas, é distribuído como comida. Já na Quimbanda, não, a Quimbanda é um sacrifício que se utiliza da energia do sangue para se fazer aquele feitiço e aquele corpo não serve como, aquela carcaça, aquele corpo, não serve como alimento para nada, a não ser para aquele ritual de magia. Então é diferente. O candomblé, ele tem o porquê dele fazer as oferendas, porque é uma religião que vem das tribos africanas. É uma religião que ainda mantém ortodoxamente como no passado, como era cultuado antigamente. A Umbanda, por ter um pouco mais de 100 anos e ser uma religação, uma releitura de tudo isso, ela não é o candomblé. Ela tem vertentes do candomblé por causa dos pretos velhos e do sincretismo com os orixás. Mas a Umbanda, ela não trabalha com nenhum tipo de corte e matança, tá? Ela não usa o sangue como isso. A Umbanda, ela usa semente, folhas, raízes, ela usa os banhos, ela usa a abertura de anjo da guarda, ela usa o batismo, ela usa a sabedoria dos pretos velhos, ela usa elementos muito mais adequados à dualidade do ser humano, mas não ao sacrifício animal, tá? A Umbanda, quando ela tem sacrifício animal, ela não é uma Umbanda pura, ela é uma Umbanda misturada ou com Quimbanda ou uma Umbandomblé, que para mim, eu não cultuo. Eu não estou aqui para polemizar nem para criticar as pessoas, porém, eu não acredito na mistura. Eu acredito apenas que uma é uma, outra é outra. Você tem a sua livre escolha de ser umbandista, ser candomblessista ou ser quimbandista, tá? Ser da Quimbanda. Então, ou ser católico, ou ser, como fala da parte do espiritismo kardecista. Cada um é uma religião, tá? Essa fusão, ela não existe. A Umbanda existe uma releitura do seu contexto. Ela tem dogmas, ela tem preceitos, ela tem história, ela tem limites. Ela não é uma religião sem limites, onde você vem, faz o que quer e brinca e transforma uma casa
de santo, uma casa de caridade, de amor, de verdade, num lugar de feitiçaria, onde você faz amarrações, essas coisas todas. Porque as pessoas têm mania de rotular a Umbanda e ter esse termo pejorativo de macumbeiro. Quando macumba é um tipo de madeira, de uma árvore, que faz um instrumento musical dos indígenas. Mas pejorativamente, o macumbeiro, ele faz mal, ele faz feitiço, ele faz amarração. Então, se você é amigo de uma pessoa que é do axé, você já fala que é macumbeiro, a primeira coisa que as pessoas falam assim: você não vai fazer macumba pra mim, hein? Gente, você já viu o preço da vela? Tá caríssimo. Você acha que você vai fazer alguma coisa para alguém que não vale o preço de uma vela? E nós somos religiosos. Nós não somos feiticeiros. Como você procura uma religião em qualquer outra vertente, a Umbanda é uma religião. E os Exus são os nossos guardiões. Os Exus fazem parte, são elementos da nossa religião e que são soberanos. Eles não são demônios. Por que eles não são demônios? Primeiramente, porque eu não tenho demônio na Umbanda e nem no Candomblé. Não tem demônio. Demônio é católico. O demônio é uma lenda, né, mitológica da Igreja Católica. O demônio de chifrinho, de rabinho, vermelhinho e tudo mais, os demônios são de outra religião. Então eu desconheço essa fusão do Exu como demônio. Porque nós não cultuamos demônios na Umbanda. Na Umbanda nós cultuamos a dualidade de todas as nossas entidades, e não demônios. Então que fique bem claro, na nossa religião não existe o demônio. O demônio, ele é mitológico da religião católica. Tá? Então, nós não podemos dizer que Exu é demônio, porque não é. Então, eles sincretizavam a imagem do Exu para o catolicismo. Então, isso é muita da parte de quem sincretiza demais o catolicismo. Então, ele acredita e começa a visualizar o Exu como demônio. As nossas práticas estão longe disso. Nós somos uma religião, e uma religião limpa, tá? Nós não agimos da feitiçaria. A Umbanda de trás, e os orixás, e as entidades, e os nossos guias que nós recebemos na Umbanda, nós incorporamos, recebemos, nós temos na Umbanda, eles são mensageiros e trabalham através da mensagem para o povo, para que realmente as pessoas sejam principalmente instruídas na questão religiosa e engajadas na sua vida. Então as mensagens é que vão transformar a sua vida em uma coisa melhor, em acolhimento, em educação, em limites para a vida. O que fica muito difícil é as pessoas que se utilizam da religião como um comércio, e aí transforma aquilo numa salada muito grande, e aí a gente fica e vê o público acaba assistindo, principalmente pela internet, muita bobagem com o nome de Umbanda e com o nome de Exu. E aí fica sendo algo pejorativo. Tá? E os pontos de Umbanda classificam muito a aparência de Exu ou a história de Exu como sendo um demônio ou um diabo, assim, por causa dos pontos. Muitas pessoas que trabalham com a Umbanda misturada, os pontos são composições, muitas das vezes, dos ogãs, dos atabaqueiros, né, que nós chamamos atabaqueiros da Curimba, do pessoal da linha da Curimba na Umbanda. Então eles fazem, às vezes, pontos com um teor demoníaco e que não faz jus à verdade do Exu, à história de Exu.
Aí você diz assim, mas e a entidade? Ela não fica brava com isso? Ele não vai querer se defender? Sim, ele se defende de uma forma e de outra. Mas para isso nós vamos agora entender o que é o Exu, nas palavras e no ensinamento deles. Eu tenho mais de 30 anos de sacerdote de Umbanda e sempre trabalhei e nunca prostituí a minha religião e nem os meus guias, nem os meus guardiões com nenhum tipo dessas coisas convencionais que as pessoas têm feito por aí. Para isso eu sou muito criticado, as pessoas ficam, né? Porque as pessoas querem utilizar disso realmente financeiramente. E eu sou contra. Mas cada um é dono de si. Então entendamos que Exu ele está classificado em dimensões diferentes. Nós, umbandistas puros, de raiz, não podemos fazer nada antes de ser feito o ritual para Exu. Antes de abrir uma gira, antes de abrir uma reza, antes de abrir a casa, antes de abrir a porteira, é Exu. Exu é número 1, é o dono da porta, é o dono dos caminhos. Ele está ali junto com Ogum, que é o orixá que tem uma dualidade com Exu, que é o que mais se conversa com o Exu, é o orixá Ogum, que é o orixá do ferro, o orixá dos caminhos. Ele tem um vínculo muito grande com o Exu, porque ele também fica junto da porteira. Aí a gente costuma usar o povo da direita e o povo da esquerda. Só que eles colocam a esquerda como as pessoas veem como negativo. E não é. Nós temos a mão direita e a mão esquerda. As duas é que fazem o contrapeso e o balanço, assim como as duas bandas da balança. O que pesa na balança, o julgamento. Cabe a um o julgamento mais forte. O Exu é resgatador de almas. O Exu tem um trabalho muito importante, que é o resgate das almas perdidas, que é o mensageiro, é aquele que fala todos os idiomas. O Exu é a comunicação. O Exu é a própria internet que nós estamos utilizando agora. Exu é o próprio. Você está utilizando dos poderes de Exu quando você usa o telefone, quando você usa uma carta, quando você usa um e-mail, quando você usa o rádio, a televisão. Exu é o dono da comunicação. E Exu é a dualidade. É a entidade mais semelhante com o ser humano que habita e pisa a terra, com os seres já viventes da terra, porque ele carrega o bem e o mal, assim como nós. Nós temos a dualidade. Você pode ser um anjo na terra como um demônio, porque nós temos o livre-arbítrio e a livre escolha. E o Exu trabalha e vibra nessa sintonia. Ele é o único que transita na mesma frequência que nós na terra. Por isso ele é o nosso mentor, protetor e é o nosso intérprete. Para falar com os guias, com os orixás, o Exu tem que permitir. No jogo de búzios, no jogo de cartas, no oráculo, quem responde é Exu. Se Exu fechar e dizer não, o oráculo não responde. Seja ele qual for. Você pode dizer, eu leio o baralho dos anjos, eu leio isso, eu leio aquilo, eu leio o Xing, aquilo. É Exu. Exu é a comunicação. Você passa por ele. Se ele disser não, não tem comunicação. Então, não existe isso de você estar. Quem vai demonizar a entidade é você, o encarnado. O que vem pedir, o que vem prostituir a energia de Exu. Agora, se você tem ele como guardião, e ele é o primeiro a ser desenvolvido na mediunidade. Primeiro você tem que desenvolver o seu guardião para poder chegar com o seu guia, com a superação máxima que você tem, e é ele que vai se comunicar com os seus guias. É ele que vai dizer que se você pode ou não estar. Ou se aquela entidade que vem de uma outra dimensão, que tem um outro plano, que já tem uma missão a seguir, pode ou não vir em terra através daquele médium.
É ele que vai abrir as porteiras do astral, ele que abre os portais da terra, ele que nos protege da rua, ele que segura as criaturas que ficam no umbral, que são as criaturas do plano inferior, que estão lá, né? Ele que resgata e leva ou para o céu ou vai para umbral. Ele é o porteiro, mas é o Exu guardião. A confusão entre o Exu ser diabo e demonizado são as religiões que trabalham com a mistura. E aí ele não te dá conhecimento, não faz o seu assentamento e a sua fixação com o seu guardião, porque o seu guardião vai ser sempre o Exu e a Pombagira, um casal de frente. E eles são vinculados ao seu orixá de cabeça. Tá? Eu, por exemplo, eu sou de Yansan com Ogum, então eu tenho os dois que representam Ogum e Yansan na Terra com a palavra. Eles é que conversam com o orixá através deles. Então eles foram designados meus guardiões e eu, como encarnado, tenho uma missão junto com eles. Então é uma missão conjunta. Então se você for uma pessoa demoníaca do mal, você vai acabar fazendo essas entidades regredirem na sua evolução. Você vai para frente evolutivamente ou para trás. Mas isso não é o Exu que te faz fazer. É você que faz a história. O poder está sobre o encarnado, quem está na Terra. Então é assim que nós vemos e primeiro fazemos. Primeiro fazemos o fechamento de corpo e colocamos a direito o seu guardião e qual a missão dele? Defender, não atacar. Nunca peça para o seu Exu atacar, sempre que o defenda. Nunca dê o primeiro passo para atacar o próximo. Por exemplo, se eu carregar ódio no meu coração sobre uma pessoa, eu vou transmitir isso para o meu Exu e o meu Exu vai lá para tomar satisfação com a proteção daquela pessoa. Se ela estiver vulneravelmente desprotegida, os guardiões não estão ativos, os guardiões não estão, a pessoa é fraca, ela enfraquece os guardiões, e eu vou conseguir derrubá-las com o meu poder maligno. Então o que acontece? Cabe a nós nunca dar espaço de atacar, sempre deixar o seu Exu num módulo de proteção, num módulo de eu protejo, eu vou repelir, nunca vou atacar. Por quê? Porque você vai estar doutrinando eles a evolução junto com você. O processo evolutivo do Exu depende muito do encarnado. E é uma escolha dele. O Exu viveu na Terra, ele teve uma história. E ele vem com o nome de várias falanges. O nome Tranca-Rua se torna uma falange. Tranca-Rua foi um Exu que viveu na Terra, que ele foi advogado, juiz e usa muito dessa parte do direito, da parte do julgamento, da luta por isso. Então ele também lutou, ele guerreou muito nessa questão do direito. Então o símbolo que Tranca-Rua vem é sempre com o seu punhal e a balança. Maria Padilha, a mesma coisa. Ela foi líder na Terra, ela usou, ela cuidou das outras mulheres que foram jogadas à rua e tudo mais, na época dos cabarés e tudo mais, que era a única maneira que as mulheres que se soltavam da família sobreviviam. Né, através da sedução. Então elas têm a sedução. Então muitas das vezes nós confundimos o Exu para fazer a maldade, para atacar alguém, quando na verdade ele é a defesa, ele é o julgamento, ele é ótimo nas causas trabalhistas, nas causas de justiça, e a Pombagira, que ela é ótima na sedução. Então nunca se pede à Pombagira um amor, porque, na verdade, ela é a dualidade, ela é a sensualidade, ela é a magia. E essa magia ela só é o poder de atração. Então ela não vai te dar um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro vai te dar a essência de Oxum, que é a água que semeia a terra, né? Que dá vida à terra. Então você tem que pedir para Oxum. Agora, Pombagira, você pede o trabalho.
Porque não existe trabalho sem a sedução. Se você não é uma pessoa sedutora, uma pessoa que brilha, uma pessoa que tem uma atração, um magnetismo, você profissionalmente nunca vai dar certo, nunca vai brilhar. Então ela, deter a profissão mais velha do mundo, que é que vinda através da sedução, então a pombagira é o elemento onde vai te trazer o trabalho. Ele vai reinar nessa coisa do trabalho, do brilho, da sedução, do sucesso, de aparecer, de atrair a atenção para você, atrair as coisas de uma maneira muito forte para você. Então isso é muito importante para que você conheça sobre o poder de Exu. Mas Exu, guardião. E eles têm essa falange. Então vários pessoas que já passaram na Terra e desencarnaram e têm como missão vir na linha de Exu trabalhar, ele vai utilizar o que mais se assemelha. Então ele vem na linha de tranca-rua, então ele vai estar vibrando lá, ele vai vir com uma história semelhante à do tranca-rua e ele vai ser daquela linha, né? São linhas, né? Porque na Umbanda nós trabalhamos com as 7 linhas. Então ele vai ser dessa linha, dessa linhagem, né? Dessa missão, como o Tranca-Rua teve. Como outros Exus, os 7 Encruzilhadas, o Exu Caveira e tudo mais. O Exu Caveira é muito ligado à questão dos espíritos vagantes. Ele ajuda a capturar os espíritos vagantes, ele reina nos cemitérios, que são as almas perdidas. Então eles têm uma função no astral muito mais digna do que as pessoas imaginam. São funções, porque nós chamamos de Egum, aquele espírito que quando morre, você tem que ir para o lugar adequado e aceitar a sua condição de não encarnado mais, porque a Terra é lugar de vivos. A Terra não é lugar de mortos. Eles vêm, se comunicam e vão para a sua dimensão. E os que não querem ir para a dimensão, eles querem continuar na Terra, eles se tornam Egum. Egum é espírito vagante, é aquele espírito obsessor, porque ele perde a noção do certo e errado e ele não está nem vivo nem morto. Ele fica sugando a tua energia vital. Então ele faz você sofrer para que você possa alimentá-lo de energia. Porque quando você está feliz, alegre, você repele. Por quê? Porque é uma energia de luz que te empurra ao certo. Quando nós sofremos, nós emitimos um ectoplasma à nossa volta que alimenta o Egum. O Egum é o sanguessuga, é a lenda dos vampiros, né, dos mortos-vivos. E o ectoplasma ele é feito pelo movimento exclusivamente do nosso sangue. A movimentação sanguínea do corpo, ela produz ectoplasma, que é energia vital, energia de vida, que só os encarnados, espíritos encarnados e o corpo físico emite. Então ele se alimenta disso, porque como ele está na Terra e não quis ir embora, ele acha que está vivo, e para estar aqui, ele precisa se segurar aqui, ele precisa se alimentar de uma energia. Então você começa a se tornar um hospedeiro para um parasita sugar a tua energia até que você adoeça, porque ele vai estar se alimentando da tua energia vital. E a função do Exu, ele como guardião, bem colocado, independente de você ser da Umbanda ou não, você vai carregar essa dualidade com você. Ele não é exclusivo de quem é religioso da Umbanda. Ele é para todos, mesmo que você não entenda isso. Você pode nomeá-lo de outras formas, né? Mas ele é o que te protege. Só que você passa a disciplina para ele através do seu conhecimento. Ele vai absorver o seu conhecimento, ele vai absorver o seu desenvolvimento espiritual. Por isso que nós usamos o termo desenvolver a mediunidade, desenvolver a espiritualidade, para que você ajude
as suas entidades a estarem junto com você. Aí eles vão te proteger e eles vão retirar esses eguns, que são esses vampiros vagantes. É como se você entrasse na Cracolândia e ficasse aquele monte de gente dependente de droga ali, ó, como corpos sem almas. Assim são os eguns, aqueles vagantes que eles ficam, onde tem uma droga, eles vão que nem louco, eles se juntam e ficam ali até se sugar ao máximo. Que são espíritos que estão entre o céu e a terra, estão presos, eles não assumiram a sua posição em cima nem embaixo. Então eles são muito mais nocivos. Então muitas das vezes você acha que a maldade é feita por Exu, quando na verdade a maldade é feita pelos eguns, pelos vagantes. E o Exu acaba tomando o nome de tudo. Aí nós dizemos Exu guardião e Exu de trevas. O que são Exu de trevas? São criaturas que vivem no umbral. O umbral é uma dimensão que ela está mais ou menos no nível, ela não está abaixo da Terra. Ela chega a um nível mais ou menos à altura da canela das pessoas. É uma dimensão que fica mais ou menos aqui, a energia dela. Dali para baixo, para o fundo da Terra, ali. Falando dimensionalmente, tá? Então o que acontece? Esses são Exus que vieram para a Terra para serem guardiões de outros seres encarnados e renegaram o seu posto. Então não quiseram fazer. Quando chegaram aqui, renegaram o seu posto, então eles vão para umbral e ficam lá como o Exu de trevas. Então ele é rebelde, ele é a rebeldia. E ele, muitas das vezes, quando você vai fazer uma gira, por isso que a gente fala, vou despachar minha porta, vou cuidar do povo da rua. Por que a gente tem uma tronqueira na entrada para dentro do terreiro, dentro da casa, ou a gente acende vela, ou quando a gente acende vela, a gente acende para fora? Por quê? Porque você tendo o seu Exu guardião, você pode acender vela para o teu Exu em qualquer lugar, para o seu guardião, porque ele acompanha você. Mas quando você não sabe quem é seu guardião, quando ele não tem nome, não tem endereço, você não tem identificação, é sempre lá fora. Por quê? Porque você é o povo da rua. Você pode estar acendendo vela usando um Exu de trevas, que vem usando o nome do Exu guardião, então ele vai dar qualquer nome. Aquele médium que recebe 10, 20 Exu e começa a se arcar, se contorcer e ir em direção ao chão, você tá... Por quê? Porque ele não alcança ficar de pé, porque ele está em umbral e ele se pluga aqui, ó. A incorporação é feita através do plexo solar. Deixa eu dar uma levantadinha e mostrar para vocês. O plexo solar é o umbigo, tá? Que é como uma tomada aqui, para incorporação. Aqui se pluga todos os guias, não orixás. Os orixás te pega pelo adocho da cabeça, mais ou menos onde está meu coque. Porque o orixá é um ser supremo que não viveu na Terra. Então, ele fica... é diferente. Então, tanto é que as pessoas no candomblé, elas não incorporam. Elas viram no santo. Por quê? Porque ele pega o adocho e vira a pessoa e aí você fica suspenso com aquela energia e ele se manifesta dançando, de olhos fechados e não fala. A entidade já não. A entidade ela se pluga a você, ao plexo solar aqui, que é a região umbilical, como uma tomada, e ela passa por tudo. Ela vai pela parte genital, desce, vai pela kundalini, pega todinho o cóccix e sobe pela sua coluna vertebral, aquela energia, entra aqui atrás, junto da última vértebra da coluna, se pluga ao teu cérebro, passa pelo cerebelo, que é o que conduz os nossos movimentos, e vai até a glândula pineal. A glândula pineal que pega a consciência. Então é por isso que nós, quando incorporamos, temos uma consciência, uma semiconsciência e ficamos tomados e não temos controle nem do movimento, nem do que falamos e muitas das vezes ficamos até mesmo inconsciente. Mas a grande maioria das vezes nós temos uma consciência do que está acontecendo, mas não um controle sobre a situação.
Então, isso é muito importante que você entenda. E quando o Exu de treva te pega, que te pluga, ele consegue alcançar aqui, que ele se estica para te pegar, ele te joga ao chão. E aí você vai e tal. Aí ele quer as coisas terrenas. É aquele que se você assim, ó, dá tal coisa que eu vou lá e pá, você começa a barganhar com ele o que está... que você quer fazer de mal. Então essas religiões que misturam, que fazem essas amarrações, essas histórias, elas não utilizam os Exus guardiões. Os guardiões, eles vieram à Terra para evoluir com você. Os outros renegados que receberam essa história, eles ficam abaixo. Quanto mais você vai incorporando ele, mais eles conseguem até se movimentar, estar mais, ou se plugam em outra parte do teu corpo, ou já te enredam de uma certa maneira, porque você se abre e começa a confiar que aquele Exu, que aqueles 10, aqueles 20 Exu que você recebe, eles é que conduz a tua vida. E você começa a viver com o que ele manda e não com o que você designa. Você é um encarnado. O encarnado é que tem o poder de decisão. O desencarnado, não. O desencarnado, ele apenas expõe para você. E você diz sim ou não. Mas quem dá o ponto final é você. Então, para isso, você tem que saber o desenvolvimento do médium. Médium é um portal, é uma porta aberta. É um mediador, médium. Você está entre os planos e os universos. E uma porta aberta, ela tanto é para as dimensões acima, como as dimensões abaixo, como os Exus locais. Então, isso é mediunidade, isso é como se faz e como o modus operandi que acontece com tudo isso. E o Exu, ele vem para te guardar, para te proteger. Então é você, a maldade está em você, no encarnado. Aí as pessoas se assustam muito porque eles usam a cor vermelha e é preta. E eles assimilam isso ao diabo. E é as cores que Exu vibra. Por quê? Porque o vermelho é o sangue, a vibração, é a intensidade, é a matéria, é a sedução. O vermelho tem toda essa essência forte, por isso que eles usam muito isso, porque são os seres muito de uma densidade muito forte. Aí usa o preto. O preto é fecha. O que fecha tudo? O preto, a parte escura, o mistério, né? O preto é o mistério, é a autodefesa, porque você, quando escurece, ninguém te vê, é um jogo de poder, entendeu? Porque da capa de Exu? A capa, ela não é só um enfeite. A capa, ela usa como o poder da capa do Exu é de limpeza, é de proteção, é de envolver e te proteger e te limpar. Tanto é que ele cobre e puxa. É como se ele te defendesse e retirasse o que está. Então ele tem essa filtragem. E o Exu, ele tem muito disso. Por que a oferenda de Exu é a bebida alcoólica, o álcool? Porque o Exu, o álcool é depurativo. Nos momentos que nós estamos passando agora, o que é que nos desinfeta? O álcool. E a bebida de Exu é feita de quê? Álcool. Então, na verdade, não é o uísque mais caro, a cachaça mais cara. É que ele trabalha com energia densa, né? Energia de baixo e de cima. Então, ele limpa você com o álcool que é depurativo, que é a evaporação. Entendeu? Porque ele funciona como um adstringente de limpeza. E aí o Exu fuma o cigarro, o tabaco, o charuto. Aí você fala, mas isso é coisa de vício. Pelo contrário, Exu tira o vício. Entendeu? O Exu guardião, ele tira o vício. O Exu de trevas, não. Aí é por vício. É essa confusão de quem lida com feitiçaria, usa os Exus de trevas que se vende, se troca por qualquer tostão. E os Exus guardiões que não. É top e pronto, e ali que nós vamos seguir. Só que o que acontece? O porquê que eles usam o elemento fogo e a erva daquele o tabaco? Porque é uma erva queimando que ele puxa, suga energeticamente, queima na brasa do tabaco, da erva,
e sopra a fumaça. Quer dizer, o que está de negativo em volta, os eguns e toda essa negatividade, ela é dragada através da aspiração, queimada na brasa do tabaco e expelida através da fumaça. E aí, quem está lá atrás, energeticamente, do povo ruim, já vai falar, não, aquela fumaça está ali, eles estão queimando ali, eles vão se afastar. Por isso que tem a baforada do cigarro, o elemento... Aí você vê aquilo ali e não entende nada. Aquilo, eu tô sugando o que tem de ruim em você, o Exu, no caso, estando no meu corpo, queimando na brasa, que é no tabaco dele, seja no cigarro ou no palheiro ou no charuto. Muitas das vezes o caboclo também usa, que é o instrumento queima, que é um procedimento ritualístico de queima de energia. Entendeu? E o álcool, né, a bebida do Exu, quando ele usa, é o depurativo, é para limpar o que ficou, o resíduo que ficou. No tempo antigo, mais antigamente, as pessoas bebiam durante a incorporação, porque a bebida saía pelos poros, através do suor, e limpava o resíduo que, às vezes, de ter sugado, ficava dentro do médium ainda o resíduo energético da densidade, da polaridade ruim que ele aspirou no médium. E aí limpava, era um processo de limpeza. Por isso que ele bebia e fumava a noite inteira, e quando ia embora, se fosse uma incorporação pura e verdadeira, não tinha cheiro e não tinha nenhum restício, e a pessoa não ficava alcoolizada. Porque o teor alcoólico ele evaporava junto com a força da limpeza. Hoje em dia, os próprios Exus guardiões, de muito tempo para cá, eu vou falar pela minha casa, pelo meu trabalho que eu faço com os filhos e pelo meu trabalho pessoal. O próprio Seu Tranca-Rua, já há muitos anos atrás, falou que o ser humano ia passar por uma grande mutação e que ele ia depender muito de elementos químicos para poder manter a sanidade, manter a integridade, que novas doenças viriam, que o uso de medicamentos pelo homem seria muito exacerbado, muito grande, como é hoje em dia. Tá? É difícil quem não toma um remedinho para acalmar, é difícil alguém que não tenha tome um remédio controlado para uma coisa ou para outra. E o que acontece? Nós somos físico, nós somos matéria. Ele pode elevar o efeito alcoólico, mas o efeito químico dentro do nosso corpo não tem como. Você entendeu? Então a ingestão da bebida para o médium hoje em dia, ela já é extinta em vários terreiros, fica-se na mão ou nas oferendas, para que preserve-se o médium. Primeira coisa e primeira lei que existe entre Exus, guardiões e entidades é que nenhuma entidade boa ela vai colocar em risco a vida do médium. Toda e qualquer entidade que você vá em alguma casa de santo, pera um pouquinho, só que o guardião tá aqui, o guardião é o meu cachorro, tá aqui deitado e tirando o celular do lugar. Onde eu fico, fica meus cachorros tudo junto, tá Jojo, o guardião, Kira, mastigando tudo, entendeu? Tá aqui. Aí eles me tiram tudo do lugar, aqui o pedestal, tudo. Então o que acontece? Quando você está incorporado, você não pode estar sofrendo nenhum tipo de perigo. A entidade ela não pode te pôr em perigo de jeito nenhum. Essa entidade ela não é uma entidade boa, ela é uma entidade de trevas. Se ela está te pondo em perigo, pode cortar por aí. Foi num terreiro. O terreiro começou a fazer a linha Circo de Solé, sai fora.
Sabe por quê? Porque você não tem que estar fazendo micagem, fazendo circo, aparecendo, explodindo, levitando, dando piruetas no alto e voltando, fazendo nada fantástico, porque a mediunidade é uma coisa que vem através até da telepatia, ela vem de uma coisa tão telúrica, tão forte, tão sutil, tão suprema, que não depende disso. E a entidade que precisa ter a necessidade de provar que ela é verdadeira para um público, ela não é uma entidade boa. Porque quem precisa dos conselhos somos nós da Terra. E se você está precisando de prova, melhor nem aparecer. Porque, na verdade, você não é digno de estar ali naquele momento. Porque nós temos a nossa parcela, parte das armas que nós damos para o Exu guardião nos proteger é a fé, é a confiança. É a confiança que é a arma de Exu para te proteger. Quando você confia na entidade, no Exu, nos seus guias, nos santos que você se protege, na fé, quando você tem fé, é a sua arma que você dá para que ele possa te ajudar de qualquer forma. Fé é uma coisa que vem incondicionalmente. Você vem e tem. Ou você é de fé, ou você não é de fé, não tem fé. Então isso é muito importante na desmistificação das entidades, da religião e principalmente do mais atacado de todos, que é os Exus e as Pombagiras. E tirar um pouco a vulgarização de tudo isso. Os Exus e as Pombagiras, eles não têm por que serem o tempo todo ligados a palavrões e vulgaridades. Porque eles são grandes sábios, eles foram pessoas na Terra que tinham grande conhecimento, entendeu? Tinha muita força, lidou num embate muito forte quando foram seres terrenos. Então não precisa ter essa coisa toda vulgar e tudo mais. Isso tudo muito vai do psicológico, de quem está desenvolvendo, de quem está, e muito da vaidade mediúnica, e muito da vontade de extravasar. O que acontece? Uma gira de Exu, ela tem que ser feita com muito respeito, com muita força, com muita disciplina e com fundamento. Isso que eu falei sobre a bebida, sobre o cigarro, são fundamentos. E muitas das vezes, quem não vai e quem vê de fora, acha que aquilo é uma esbórnia. Então a gente costuma dizer que quando tem gira de cura com o caboclo, com o preto velho, vem pouca gente. Mas quando é gira de Exu, nossa, faz uma fila na porta. Por quê? Porque a pessoa quer ir lá para beber, porque acha que é um baile, que é um bailão, que é um baile funk, que é um carnaval. Por quê? Porque os médiuns e os ditos pais de santo transformam essas giras nisso, num bloco de vaidade e realmente num carnaval, numa micareta fora de hora, onde as pessoas podem tudo, onde a bebida do Exu já perde o fundamento, que é a limpeza, e começa a se tornar o vício, onde a fumaça e o cigarro e o charuto de Exu deixa de ser uma queima, né, um instrumento de queima, para ser um instrumento de vício, mesmo porque Exu, quando ele utiliza, ele suga, mas ele não draga para dentro do seu corpo, por isso que ele cospe a fumaça para fora, então ele não polui o seu corpo através da nicotina e tudo mais. Então são sistemas que as pessoas não ensinam e que não falam. São regras muito importantes, são colocadas como mistérios assim. E existe muita pobreza no meio desses líderes religiosos. Pobreza não é financeira não. Tá? Tem muita gente aí que gasta horrores aí para uma gira sabe, não sei quantas mil caixas de cerveja, não sei quantas mil não sei o que mais, para dar pro povo. O que é isso? Que espiritualidade é essa? Não.
Ali é o básico que você tem que ter para a entidade. Quem está assistindo não tem que beber, não tem que nada. Primeiro você tem que colocar que o templo de Umbanda é como uma igreja. Não é para você ir vestido de piriguete, de perna de fora, com muito decote, com nada disso. Mesmo que a gira é de esquerda. Porque você está indo numa casa religiosa. E como uma casa religiosa, você tem que ir com respeito. Entendeu? Você não pode avacalhar porque é um terreiro de Umbanda. Neguinho vai pelado, ou vai de qualquer jeito, ou vai lá fazer qualquer tipo de vulgarização, porque é uma gira de esquerda. Aqui não, violão. Aqui não rola. Aqui nós temos uma disciplina. Se você vai na igreja e você se compõe para ir na igreja, num casamento, seja ela católica, evangélica, ou o que for, você se compõe para estar lá, na Umbanda você também se compõe para estar. Numa gira de Exu você também se compõe para estar. Porque nós somos aquilo a imagem que fazemos. Entendeu? Se você for um pai de santo que vai vulgarizar ou vai colocar a roupagem da tua entidade para mostrar aquilo que você quer para o povo ou para extravasar, transformar o seu terreiro num sambódromo, é avacalhação. É por isso que nós somos cada vez mais martirizados e espizinhados religiosamente. Pela falta de união, pela falta de disciplina, de as pessoas usarem a palavra Umbanda levianamente para abrir qualquer casa, de qualquer maneira, para ganhar uns trocados ou para soltar a franga, entendeu? Então, eu acho assim, e tudo tem um peso e tem uma medida. Você pode começar muito bem, você pode ganhar muito com isso, fazendo a palhaçada. Mas a cobrança depois é muito grande. Você vai pagar por isso. Você vai terminar na Rua da Amargura. Você vai terminar destroçado por brincar com o sagrado. Então, com o sagrado não se brinca. Entendeu? E como a gente diz na música da Maria Bethânia, não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só, não mexe não. Isso não é uma mensagem de ameaça. Isso é para mostrar que você é protegido. E eu não vou sair fazendo mal para pessoa, para ninguém. O que eu estou falando nessa música é que eu sou protegido. É que se você for fazer mal para mim, eles vão te devolver. Eles vão se defender. Aqui tem quem me defenda. Então eu já peço para você não se atrever. Isso não te transforma num super-herói, nem ameaçador. O maior problema da pessoa quando ela se torna um bandista, candomblessista ou que trabalha com espiritismo, é você de cara, você já pegar e assumir uma postura poderosa. Então você já chega no lugar assim, ó. Sou macumbeiro. Tô podendo. Quem chegar aí, eu derrubo na piscada do olho. Ou então o neguinho passa, olha e fala, esse é bom, hein? Esse aí mata na piscada do olho. Então muita gente morre de medo de mim, achando que eu faço um monte de coisa. Como eu tenho Exu aqui, eu tô dentro da parte interna do terreiro. Tá vendo as imagens? Elas não estão na tronqueira. Por quê? Porque são meus guardiões. Os vagantes ficam na rua. São soltos na rua em umbral. E eu agrado para não entrar. Por isso que nós fazemos primeiro toda uma oferenda. As pessoas que não chegam numa gira antes não sabem. Tanto na gira de direita quanto de esquerda, você tem primeiro que fazer todo um trabalho para Exu antes do povo chegar. Despachar a rua, dar a comida da rua, dar o apadê, dar a farofa, a pinga, a água. Para o povo da rua, a vela pro lado de fora e a do seu guardião dentro da tua trunqueira. Então isso é despachar a rua. Eu dou de comer aquele vagante para que ele não venha me incomodar lá dentro. Porque se eu não der, ele vai entrar. Porque se eu não assentar o meu Exu guardião na porteira, vai passar qualquer um. Aquela porteira tem que ter nome, tem que ter dono, tem que ter ali, ó, o certificado,
Tem que ter o cadeado espiritual, que são dos guardiões, dos protetores, como a sua casa. Entendeu? E é isso que você tem que colocar na cabeça. Kira. A Kira está demolindo o terreiro. Ela é muito bebê. Kira, vem aqui. Kira, vem cá. Ela está demolindo todo o terreiro. Então, e aí você pega, ó, o bebê aqui, ó, para vocês verem. Ó, tá? Ela tá virada no Jumirim já. Aqui, porque ela não tá me deixando. Então, e aí você é o princípio de tudo. Você tem que proteger a tua porta. Então o guardião tem que saber que dentro ali eles comem, eles seguram e eles vão estar dizendo quem entra, quem vai. Aqui não passa quem não fica. O seu tranca-rua sempre diz assim, aqui não fica quem eu não quero. E não fica mesmo. Pode vir a pessoa mais boazinha, maisinha, ai, adoro você, Gil, ai, adoro sua família, ai, fica aqui durante um pouco tempo, se vai aprontar, é cuspido para fora. Sabe por quê? Porque você pode enganar todo mundo, mas Exu você não engana. Sabe por quê? Porque Exu fala todas as línguas. Ele lê nas entrelinhas. Ele lê de trás para frente. Você entendeu? A tua máscara cai aqui quando entra. E se você fizer isso aí na tua casa de santo, no lugar não vai ficar. E se você vai com má intenção, ele vai descobrir. Ele descobre as coisas mesmo, porque Exu é a dualidade. Ele é a única entidade que transita pela gente através de tudo. Ele tem permissão para transitar na Terra, porque ele tem a semelhança com o ser humano, ele tem missão, é o único que está aqui, ele não vaga por aqui, ele tem permissão de andar, porque é ele que fala, mas é o guardião, entendeu? É o Exu guardião, é esse que eu estou te explicando, não é o Exu de trevas, que todo mundo que recebe 10, 20, 30 e começa a fazer trabalho. Se você vai numa casa que ela faz trabalho de amarração, faz trabalho disso, daquilo outro, ele trabalha com o Exu de trevas. Então você pode ter certeza que a qualquer momento é igual assim, você negocia com um bandido, você vai ficar escravo dele a vida inteira. É igual você se render a uma chantagem. Você pagou o chantagista uma vez, a vida inteira ele vai te chantagear. Esse é o Exu de treva, o guardião não. O guardião é lealdade, ele já diz o nome, guardião, lealdade. Ali. Sabe por quê? Porque se você dá 2 passos para frente, ele dá 2 passos para frente com você. Se você dá 2 passos para trás, ele dá 2 passos para trás com você. Então ele depende da sua evolução, a própria evolução dele e a própria estada dele no plano evolutivo, na espiritualidade. Então é complexo falar de Exu e tudo mais. É complexo, mas é muito simples quando se quer entender. O problema é quando você não quer entender. Por quê? Porque quer circo. Você entendeu? Porque quer causar. Neguinho bate o carro, chama Exu para quebrar o pau. Briga com a mulher, chama Exu. A mulher briga com o marido, vira na pombagira. Briga com a vizinha, vira na pombagira, quer dar na cara da vizinha. Pô, isso não rola, cara. Mediunidade é dentro do terreiro. Para começar a incorporar, você tem que incorporar no terreiro. E a incorporação é algo de muito esforço, você perde ectoplasma, você doa energia vital, a entidade também perde, também é uma doação muito forte e tem que ser feita com motivo. Não tem que ficar incorporando a torta direita. As pessoas falam que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para me descarregar. Que é isso? Trabalhar para descarregar? Primeiro que a gente trabalha mediunicamente para os outros. Não é para a gente. Tá? Ser médium é doação. Já começa por aí. O médium é um doador. Tá? E então, você trabalha, você põe o guia em terra quando tem gente para ser tratada. Você põe Exu em terra
quando tem gente para ser tratada, para ser cuidada. Essa história de ficar dando, ou vou dar passagem, sem motivo, não dá. Ou fazer festa toda hora, festa, você só faz a festa de entidade depois que você tem que ter o ciclo de pelo menos 1 ano de trabalho para você festejar tudo aquilo que fez. É como se você trabalhasse o ano todo e aí tem aquele dia lá de comemoração da colheita. Se você não colheu, não plantou e não colheu nada durante o ano inteiro espiritualmente, você vai fazer festa para quê? Tu vai comemorar o quê? Vai comemorar o quê? Não, e médium aparece só em dia de festa? Ué, você não tem o que comemorar, você não trabalhou o ano todo, você não atendeu, você não cuidou, você não ajudou, você não curou, você não se doou. Então não tem festa. Você entendeu? As pessoas confundem muito. Por a Umbanda ter essa conotação festiva e de datas festivas das entidades, mas você tem que ter trabalhado com ela o ano todo para você festejar naquele dia. A própria entidade não gosta desse tipo de comemoração se ela não fez nada durante o decorrer do ano. Você entendeu? É bem forte isso. Então, é doutrina. É isso que nós temos que entender. Nos doutrinarmos, e Exu é doutrina. Nós temos que ter entidades doutrinadas, tá? Sem essa história, apaga essa coisa de diabo, de chifrinho. As imagens de Exu. A grande maioria das vezes, o Exu é tão injustiçado por essas imagens, porque é muito feio. Você vai numa casa de Umbanda, vai no setor que tem a imagem da esquerda, por ter esse estigma que o ser humano colocou, diabólica de Exu, e eles criam, e olha, eles fazem questão de fazer umas estátuas toda contorcida, assim, cômica. Eu acho cômico, sinceramente. Então eu não uso. Quando eu uso uma imagem, e eu acho que ela é grotesca, que ela não tem nada a ver, eu uso uma imagem neutra, ponho elementos que eu sei que ele gosta e carrega, e ela funciona como um sortilégio, né? Como um assentamento. Ela é rezada, ela é... Porque há umas pessoas que as pessoas não sabem que Exu tem oração. Tem a oração dos Exus. Você não sabe o que é uma reza de Exu, uma reza de Pombagira. Tem a reza deles. A reza é os mistérios e a força. Claro que tem. É diferente, não tem essa história, sabe? Então, assim, nós temos que limpar muito essa imagem conturbada de tudo, tá? Então você vai consagrar a imagem, consagrar o que você quer, porque ela é um símbolo. Ela é só um símbolo energético, um sortilégio. E ela só tem poder a partir do momento que você a consagrou, tá? Do contrário, ela é só um enfeite, às vezes de bom gosto ou de muito mau gosto, tá? Então, isso é uma indústria, né? A indústria religiosa, as imagens e tudo mais, isso é tudo uma indústria comercial, tá? Quando na verdade não há essa necessidade. A necessidade para nós, né? O encarnado tem a necessidade do lúdico, do ver para crer, né? Então a imagem, o desenho, as cores das velas, as coisas, para você se identificar e estar ali, pegar e ter aquela coisa, a troca de roupa, e olha, meu Exu veste isso, minha pombagira veste aquilo, isso é muito do lúdico do médium, é o jeito que você tem de querer louvá-lo, de você, como se você estivesse retribuindo a estada dele aqui. Quando, na verdade, você estando com uma roupa dedicada ao trabalho mediúnico, limpa, higienizada, pode ser do tecido mais simples que for, mas ela sendo só utilizada para fundos religiosos, ela já basta. Tá? Fios de contas, sendo ele feito de contas da natureza, eles não precisam ser de altíssimo custo ou de altíssimo glamour.
Isso tudo faz parte da visão humana, da visão terrena, da visão do médium, do lúdico, da ilusão do médium, da vaidade do médium, do pai de santo, da vaidade da casa e tudo mais. Claro, você está vendo aqui, ó, aí vai falar assim, você vai falar de vaidade, olha como está aqui a Maria Padilha aqui atrás, olha aqui como está o seu tranca-rua, quanto custa uma imagem dessa? Todo mundo sabe que uma imagem desse porte tamanho assim, custa caríssimo. Bom, primeiro porque a grande maioria das vezes eu sou artista plástico. Então se você chegar aqui, tudo meu tem arte. Né? Eu tenho uma santa gigantesca para Santa Sara, então eu tenho um local que mexe com o lúdico, mexe com o imaginário das pessoas, mas eu sou artista plástico, eu confecciono. Mas se eu não tivesse nada disso, e nem condições para ter isso, Exu ia me ajudar do mesmo jeito, eu ia estar do mesmo jeito aqui. Ou num terreiro de chão batido, que é a energia mais gostosa que tem, é pisar no chão de terra ali batido, que é como era feito os terreiros de antigamente, tá? Energeticamente é maravilhoso, desde o altar mais pomposo que nós temos de colocar aqui. A vaidade é muito do médium, não tem a ver com a espiritualidade. Ela pode, se você usar disso de uma maneira natural, ela não vai ser negativo. Nem o excesso da sua vaidade, se ela não ficar em primeiro lugar, tá ótimo. E nem o excesso da humildade. Tá ótimo. O princípio de tudo chama-se fundamento. O que nós não podemos deixar de ter é fundamento. E saber com o que nós estamos utilizando. E saber principalmente que nós, quando escolhemos a espiritualidade, nós escolhemos a doação. Nós escolhemos nos doar, nós escolhemos uma missão. E essa missão, para ser cumprida, ela realmente envolve a dedicação. Ela não é uma coisa fácil, tá? E nós, muitas das vezes, não escolhemos, somos escolhidos a estar à frente de alguma coisa ou não. E não é que você não possa dizer não, você pode dizer não, sim. Mas você tem que saber lidar com a tua vida. Você tem o livre-arbítrio. E outra coisa, às vezes você me perguntaram, Gil, eu moro numa cidade assim, assim, assado, aqui as pessoas só fazem isso, só veem dessa forma, ou em outros países também, que as pessoas veem a Umbanda, ou a santeria, ou coisas assim, como uma coisa negativa, porque as pessoas se utilizam muito mais dessa forma. O que eu faço? Não faz. Não é porque não tem, que o lugar é daquele jeito, mas você não é desse jeito, então é melhor que você fique em casa. É melhor que você se conecte com as suas entidades sem se prostituir num terreiro, numa casa que não combine com as suas entidades, que não combine com você. Tá? Não vai te fazer mal. Tá? Eu tenho que trabalhar, senão vai me fazer mal. Mentira. A entidade não te faz mal de não trabalhar. Ela jamais vai te fazer mal. Ela vai respeitar e saber que você não tem ali uma oportunidade. Ou ela vai se manifestar de uma forma muito forte que você vai ter uma autodidata na espiritualidade muito forte. Tá? Um dom uma sapiência espiritual muito grande sem a necessidade, às vezes, de uma casa. Se você está isolado de tudo. Tem casos e casos. Por isso que mediunidade, ela não pode ser... o médium, quando chega num terreiro, ele não pode ser avaliado como um todo. Você tem que avaliar caso a caso. Cada pessoa é de um jeito, cada mediunidade é de uma forma, cada mediunidade tem um diferencial entre si. Você sabe que entraram uma das páginas, principalmente a página do terreiro, e eu tenho uma foto que eu tô todo de preto e eu tô sentado no trono do seu tranca-rua, e tava lá. E lá eu só falo coisas boas. Você sabe o que me pediram? Escreveram para mim, eu fiquei indignado. Perguntaram assim, quanto que eu cobro para matar uma pessoa? Uma mulher que ela queria tirar da vida dela. Eu fiquei passado. Eu fui ver o perfil da pessoa com filho pequeno, uma mulher, aquela família de comercial de margarina.
toda bonitinha. Falei, como é que essa pessoa pede um negócio desse? Aí eu fiquei tão chateado que eu fiquei olhando, eu revi toda a minha página, eu revi tudo que eu tinha escrito, eu falei assim, em qual momento que essa mulher, que eu escrevi alguma coisa que possa dar a entender que eu faço esse tipo de coisa, que eu pratico esse tipo de coisa. Então eu fiquei tão assim, chocado. E eu nunca me esqueço, e várias outras coisas que me pedem o tempo todo. Todo mundo quer falar comigo de canto. Se eu vou em algum lugar, ninguém fala, quero falar com você, mas quero falar particular. E eu nem vou. Eu evito muito o contato. Às vezes as pessoas acham que eu sou metido, que eu sou chato, porque eu evito atender muito o telefone. Eu não sou de falar muito no telefone com as pessoas, principalmente se não forem íntimas minhas. Eu não atendo ligações por WhatsApp. Primeiro você tem que escrever e dizer o que é que você quer, aí eu vou te responder ou não. Eu não atendo videochamada, nem por message, nem por WhatsApp, eu não atendo se eu não conhecer, porque a grande maioria me procura para esse tipo de prostituição de religião e de coisa. Esse ato maligno que eles acham que eu faço. O que eu respondi para essa mulher que perguntou se eu matava? Eu falei assim, somos uma igreja, uma religião e não uma quadrilha de bandidos. Você está precisando procurar o PCC se você quer matar alguém. Somos religiosos, não assassinos. Lutamos pela vida e pela vida continuaremos lutando. E vou rezar muito para que você tenha Deus no coração, que é o que está te faltando no momento. E basta. Então é dessa forma que as pessoas nos visualizam e visualizam o Exu quando você prostitui a tua religião e quando você transforma ele, demoniza a sua crença com algumas coisas ou com pedidos. É muito engraçado, né? Porque às vezes a gente que tem casa de santo fica engraçado, porque parece que a gente é dono de um bordel. Todo mundo mete o pau, mas depois que escurece a noite, todo mundo procura. Então fica muito chato, eu não gosto dessa imagem, não gosto de me ver assim. Olha, quando eu atendo com cartas e oráculos e tudo mais, eu geralmente cortei isso pela internet, porque tem muita vulgarização. Não que não tenham pessoas sérias que façam isso, tem pessoas sérias, mas dentre elas a internet facilitou, então tem muita vulgarização. Então eu prefiro não fazer para que eu não seja confundido. Então eu tenho muito receio de ser confundido com esse tipo de pessoa. Novamente, com esse tipo de gente. E aí o que acontece? Então eu me fecho muito em muitas coisas. Eu evito giras de porta aberta sem motivo, sem noção, sem uma história, sem um enredo, sabe? Só para vulgarizar a religião. Então eu tenho muito respeito, porque eu acredito, eu sou devoto, eu não sou só pai de santo para ganhar dinheiro, mesmo porque eu não ganho dinheiro com isso, eu tenho profissão. Eu sou pai de santo porque eu tenho fé, porque eu tenho força através das entidades, porque eu tenho amor à minha missão, porque eu tenho devoção, eu tenho temor de fazer as coisas erradas. Eu sei o que acontece com quem prostitui o dom. Eu sei o outro lado da moeda. E é muito triste você, quando é chamado para ir fazer um atendimento, por exemplo, pessoas com mais poderes aquisitivos te chamam, vem aqui, você joga para você joga para mim, você me atende com jogo. Aí você vai, a pessoa até te paga bem, porque o oráculo ele é cobrado, é uma troca. Que fique bem claro isso, o oráculo não é gratuito, tá? O passe não pode ser cobrado, a reza não pode ser cobrada, a gira não pode ser cobrada, tá bom?
Tudo isso é caridade, mas o oráculo é curiosidade, tá? Você se consultar com o pai de santo através do oráculo, do búzio, no caso do búzio é o candomblé, no caso da Umbanda as cartas. Olá, meus amigos, aqui voltamos, tivemos uma interrupção aqui do sinal, mas estamos de volta. Então, no caso, o oráculo que eu estava dizendo é cobrado. Isso porque você está conversando com os serviços do Pai de Santo, tá? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. É muito importante. Aí o que acontece? As pessoas te chamam, aí você entra escondido pela porta dos fundos ou pela porta lateral dos empregados para não te verem. Então isso é tão chato. Você imagina, eu fiquei tão chateado que eu comecei a não ir mais a domicílio, sabe? Ou a pessoa quando vem fica tão preocupada em saber se ninguém vai ver que ela está vindo ali para te consultar, para isso, para aquilo. Olha, pelo amor de Deus, não comenta, pelo amor de Deus, não comenta, pelo amor de Deus, não comenta. Então, assim, eu sou muito chato para atender. As pessoas falam, ai, nossa, se eu tivesse esse dom seu, eu já estava rico, porque atenderia toda hora e tal. Mas é porque... Olá, eu tive que mudar de lugar aqui, vocês vão ver uma transformação, parece que eu fui para outro lugar. Mas eu vou te dizer assim, então fica difícil. Eu acho que a explicação ficou bem clara. Numa outra entrada, num outro momento, nós vamos falar mais sobre isso. Então, você que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva, Gilmenick Conde Basile. Sigam as nossas páginas nas redes sociais do Facebook e no Instagram, Gilmenick Conde Basile. Lá no Facebook você vai nos encontrar com várias páginas, tá? A página da Capela de Santa Sara, a primeira Capela de Santa Sara, do Santuário Nacional de Santa Sara, Cali, Tenda de Umbanda, Pai João da Gomeia, Inhansã Guerreira e Ogum Choroquê, Projeto Doutores da Fé e Gilmenick, ou os grupos que você encontra também quase com os mesmos nomes, os grupos do Facebook, sigam lá também, que vocês vão estar em contato conosco. E essa rede vai crescer cada vez mais. Eu espero para vocês que tenham sido de grande valia a nossa conversa, que vocês tenham realmente aproveitado bastante e conseguido saber mais sobre que Exu não é o diabo, Exu é um guardião maravilhoso e que nós da Umbanda não temos essa prática ruim como as pessoas imaginam. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que vai ser muito bom. Fiquem com a fé e a força de Exu, de seu Tranca-Rua das Almas e Maria Padilha e de todos os orixás. A força e a fé estejam com vocês. Eu espero estar brevemente, novamente, em mais um vídeo esclarecendo temas que vocês queiram sobre outras coisas mais. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Não deixem de nos seguir, pois é muito importante que você nos siga aqui no Instagram, tá bom? E repasse, divulgue e mostre para todas as pessoas esse vídeo, divulgue aqui. A força do nosso querido Tranca-Rua das Almas, nossa querida Maria Padilha das Almas, estará junto de vocês aqui, na nossa tenda de Umbanda, Pai João da Gomeia. E eu, Gilmenick, me despeço com todo carinho, com todo amor, a todos vocês que estão aí nos assistindo, com muito axé, muita força e muita luz. Alaru Exu! Eu vou fazer uma oração, foi Tranca-Rua quem me deu. Eu vou fazer uma oração, foi Tranca-Rua quem me deu. Minha oração tem mironga, meus inimigos não me tomba. Minha oração tem mironga, meus inimigos não me tomba. Eu vou fazer uma oração, Maria Padilha quem